Brasil brasileiro, um mulato prisioneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que tá bamboleio que faz encanto. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Bom dia, crianças! Vamos dar início à nossa aula de História. O tema da nossa aula de hoje é o regime militar. O regime militar é instaurado pelo golpe de Estado de 31 de março de 1964 e estende-se até o ano de 1985. O plano político é marcado pelo autoritarismo, supressão dos direitos constitucionais, perseguição policial e militar, prisão e tortura dos opositores e pela imposição de censura prévia aos meios de comunicação. A ditadura militar teve 3 fases principais. A primeira fase foi de 1964 a 1968. Nesse período, constituiu-se a luta democrática contra a ditadura, a instalação do regime, e esse período encerra-se com o ato institucional número 5. Já a segunda fase foi de 1969 a 1979. Nesse período houve um endurecimento do regime, luta armada, e encerra com a lei da anistia e o processo de abertura política. Já a terceira fase da ditadura militar foi de 1980 a 1985. Esse período foi marcado pela redemocratização, campanha pelas diretas já e encerra com a eleição de Tancredo Neves de forma indireta. Após o golpe de Estado, que depois de João Goulart, em 31 de março de 1964, o Brasil passou a ser governado por militares que instituíram uma nova ditadura no país. Nesse regime, o presidente da República não era mais eleito pelo povo, mas escolhido pelos comandantes das Forças Armadas, representantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Observe a seguir os presidentes que governaram o país nesse período de regime militar. O primeiro presidente foi Humberto de Alencar Castelo Branco, que governou de 1964 a 1967. O segundo presidente foi Arthur da Costa e Silva, que governou de 1967 a 1969. Logo em seguida, tivemos o Emílio Médici, que governou de 1969 a 1974. Tivemos também o Ernesto Geisel, que governou de 1974 a 1979. E, por último, João Batista Figueiredo, que governou de 1979 a 1985. Então, esses foram os presidentes que governaram o Brasil no período conhecido como regime militar ou também, para alguns, ditadura militar. Como foi dito no início do vídeo, esse período, conhecido como regime militar, ele foi marcado pelo forte autoritarismo e perseguições. Ao assumir o poder, os militares revogaram os mandatos de vários deputados, senadores e outros políticos que haviam sido eleitos pelo voto popular. Funcionários públicos que eram contra a ditadura, ou seja, que eram contra esse regime, perderam o emprego e militares dissidentes chegaram a ser presos. Esses dissidentes eram aqueles que discordavam da opinião e do posicionamento estabelecido dentro desse regime autoritário. O período do regime também foi marcado pela perseguição a qualquer um que fizesse oposição ou criticasse o governo. Houve muita repressão, prisões, desaparecimentos, tortura e até morte de suspeitos de agir contra o governo. No período do regime militar,
greves e passeatas ou outros tipos de manifestações também foram proibidas. Jornais, revistas, programas de televisão e quaisquer outros meios de comunicação sofriam censura, ou seja, eles foram duramente vigiados para que nenhum tipo de informação ofensiva contra o governo chegasse ao conhecimento da população. Afinal de contas, o impacto de uma denúncia ou realização de alguma crítica poderia instigar a oposição ao governo e, em pouco tempo, ameaçar o regime que controlou a nação brasileira por praticamente 2 décadas. Na charge, vocês podem observar que o homem diz que saudade da ditadura. E aí vocês podem notar que ele está fechando, né, a boca de uma pessoa com tijolos. Observem que esses tijolos que estão presentes na charge estão dentro de um carrinho com o nome censura. Então, era basicamente isso que acontecia, né? A censura, ela impedia as pessoas de dar sua opinião, de falar, principalmente quem fosse contrário ao governo. Então, na charge, o homem está com saudade da ditadura, porque naquela época existia a censura que calava a boca do povo. Os governos militares usavam os meios de comunicação para fazer propaganda de seus feitos, enaltecer a nação e convencer a população que estava vivendo um período próspero. Então, devido à censura, muitos jornais não podiam, de fato, publicar a realidade, mas, em compensação, tinham que publicar alguns feitos, enaltecendo o presidente daquele período, enaltecendo o regime militar. Nós temos o primeiro cartaz que diz assim: ontem, hoje, sempre Brasil. Ninguém mais segura este país. E o terceiro cartaz acima diz: até 1964, o Brasil era apenas o país do futuro, e então o futuro chegou. E o último cartaz, ele é bem polêmico, é conhecido até hoje, um dos mais conhecidos, na verdade, que diz assim: Brasil, ame-o ou deixe-o. Então, muitas pessoas na época interpretavam isso como até uma afronta. Se você não seguir as normas conforme o regime militar, então você não ama o Brasil, então você tem que deixá-lo, né? Ou seja, você tem que morar em outro país. Então, esse cartaz ele ficou bem polêmico. O que foram os atos institucionais? Os atos foram decretos emitidos durante os anos após o golpe militar de 1964 no Brasil. Serviram como mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, estabelecendo para eles próprios diversos poderes extraconstitucionais, ou seja, eram poderes que não estavam de acordo com a Constituição do Brasil naquela época. Eram mecanismos para manter a legalidade no domínio dos militares. Sem este mecanismo, a Constituição de 1946 tornaria inexecutável o regime militar. Daí a necessidade de substituí-la por decretos mandados cumprir, ou seja, eles não seguiam de fato o que estava na Constituição de 1946. Eles emitiam decretos, sempre colocando novas leis para que tivessem de acordo com a sua forma de governar. Então, era basicamente assim que funcionava esse regime militar. Então, por meio desses atos, o governo acabou com os partidos políticos, suspendeu o direito de voto, proibiu manifestações e greves e estabeleceu as eleições indiretas para presidente, governadores e prefeitos. Então, vamos ver quais foram esses principais atos. O ato institucional número 1 conferiu ao presidente poder para cassar mandatos, suspender direitos políticos e alterar a Constituição. O ato institucional de número 2, eleições indiretas para presidente da República, ou seja, a população não podia mais votar no presidente, e extinção dos partidos políticos. O ato institucional número 3 previa eleições indiretas para governadores e prefeitos de capitais. E o ato institucional número 4 dava ao governo poderes para elaborar uma nova Constituição.